Imagine descobrir que um programa infantil que você assistia quando criança foi responsável pelo desaparecimento de dezenas de crianças. Imagine descobrir que este programa nunca deveria ter ido ao ar e que existe uma conspiração de décadas para apagar qualquer vestígio de sua existência. Pois é exatamente isso que aconteceu com Amiguinhos do Coração, um programa que aterrorizou o Brasil nos anos 80 e que a mídia fez de tudo para esconder. O que você está prestes a descobrir vai abalar tudo o que você pensava saber sobre a televisão brasileira. Entre 1985 e 1987, mais de 40 crianças desapareceram de suas casas durante o horário da programação infantil. Todas tinham algo em comum. Nos dias anteriores ao desaparecimento, elas haviam mencionado conversas com uma misteriosa tia Mel que aparecia na televisão. O mais assustador, esse programa foi ao ar por quase 2 anos, sem que ninguém soubesse quem realmente estava por trás dele. Se você tem coragem de conhecer uma das histórias mais perturbadoras da televisão brasileira, continue assistindo. Mas eu aviso, depois de saber a verdade, você nunca mais vai ver a TV da mesma forma. Se você está preparado para descobrir essa verdade sombria, deixa um like agora para mostrar que você tem coragem de ouvir até o final, porque essa história vai te deixar sem dormir. Nossa investigação começou quando encontramos uma fita VHS perdida nos arquivos da TV Cultura. Uma fita que, segundo os registros oficiais, nunca deveria existir. O rótulo estava desbotado, mas ainda era possível ler. Amiguinhos do Coração, episódio 23. O estranho é que não havia nenhum registro desse programa nos arquivos da emissora. Nenhum contrato, nenhum roteiro, nenhuma menção em documentos internos. Era como se alguém tivesse tentado apagar completamente sua existência. Quando colocamos a fita para reproduzir, o que vimos foi perturbador. O programa seguia o formato típico da época. Uma apresentadora jovem de cabelos cacheados, vestindo um vestido amarelo brilhante. Ela se identificava como Tia Mel e prometia ensinar as crianças sobre valores como compartilhar, obedecer e confiar. Mas conforme o programa avançava, as mensagens se tornavam cada vez mais sinistras. Durante um quadro sobre obediência, a apresentadora dizia frases como: "Crianças devem sempre obedecer aos adultos, especialmente quando eles pedem para vocês irem com eles. E guardar segredos dos pais é muito importante." O mais assustador era a forma como ela falava, com um sorriso constante, olhos que nunca piscavam, e uma voz que parecia mecânica, como se estivesse lendo um script ensaiado centenas de vezes. Os fantoches que apareciam no programa eram igualmente perturbadores. Eles falavam sobre crianças especiais que iam embora com amigos novos e nunca mais voltavam para casa. Durante toda a exibição, havia um zumbido baixo de fundo, quase imperceptível, que criava uma sensação de desconforto mesmo sem que o espectador soubesse explicar o motivo. Você já reparou como alguns programas antigos tinham algo de estranho que não conseguimos explicar? Deixa nos comentários se você lembra de algum programa que te dava arrepios quando criança, porque essa sensação não era só impressão sua. Mas a verdadeira investigação começou quando descobrimos que esse programa havia sido exibido durante quase 2 anos, sempre no horário nobre da programação infantil. Entre 1985 e 1987, Amiguinhos do Coração ia ao ar todos os dias, das 16 horas às 16h30, logo após os desenhos animados. O que ninguém sabia é que o programa não havia sido produzido pela TV Cultura, nem por qualquer outra emissora conhecida. Os registros que encontramos indicavam que alguém havia hackeado o sinal da emissora e inserido o programa na grade sem autorização. Durante quase 2 anos, milhões de crianças brasileiras assistiram a um programa que nunca deveria ter existido, criado por pessoas que nunca foram identificadas. A descoberta mais chocante veio quando encontramos os relatórios da Polícia Civil de São Paulo.
Entre janeiro de 1985 e março de 1987, exatamente o período em que o programa estava no ar, foram registrados 43 casos de desaparecimento de crianças entre 4 e 8 anos na Grande São Paulo. Todas as crianças desapareceram de suas casas durante o horário da tarde, sempre entre 16 e 18 horas. E em todos os casos, sem exceção, os pais relataram que nos dias anteriores ao desaparecimento, as crianças haviam mencionado conversas com uma tia Mel, que falava com elas através da televisão. Os relatórios policiais, que permaneceram arquivados por décadas, continham depoimentos assustadores. Uma mãe relatou que sua filha de 6 anos havia dito que a tia Mel sabia seu nome e que ela ia vir buscá-la para brincar. Outra criança, de 5 anos, desenhou um retrato da apresentadora e disse que ela morava dentro da TV e que conhecia todos os segredos da casa. O mais perturbador era que algumas crianças relatavam que a tia Mel falava coisas diferentes para cada uma delas, como se soubesse exatamente quem estava assistindo. A investigação policial da época revelou detalhes ainda mais assustadores. Técnicos da TV Cultura descobriram que o sinal do programa vinha de uma fonte externa, mas nunca conseguiram rastrear sua origem. O sinal era inserido através de um sistema sofisticado de interferência que sobrepunha a programação normal da emissora. Mais estranho ainda, o programa só aparecia em determinadas regiões da cidade, sempre áreas residenciais com alta concentração de famílias com crianças pequenas. Era como se os responsáveis tivessem mapeado cuidadosamente onde estava seu público-alvo. Durante as investigações, a polícia descobriu que a apresentadora se chamava Melanie Santos, uma atriz desconhecida que havia sido contratada por uma empresa fantasma. Quando os investigadores tentaram localizá-la, descobriram que ela havia desaparecido 3 semanas antes do programa sair do ar. Seu apartamento estava vazio. Seus documentos haviam sido retirados de todos os órgãos públicos, e até mesmo seus vizinhos não se lembravam de tê-la visto. Era como se Melanie Santos nunca tivesse existido. A última pista sobre o paradeiro da apresentadora foi encontrada em seu apartamento abandonado. Um diário com anotações perturbadoras sobre a importância de conectar-se com as crianças através da tela e o poder da televisão para influenciar mentes jovens. As últimas páginas do diário estavam em branco, exceto por uma frase repetida dezenas de vezes: "Eles estão sempre assistindo." A investigação também revelou que a empresa que havia contratado Melanie Santos, chamada Produções Infantis Litada, nunca existiu oficialmente. O endereço registrado levava a um lote vago, os telefones de contato eram inexistentes e os documentos de registro da empresa haviam sido forjados. Alguém havia criado uma estrutura complexa para produzir e veicular o programa, e depois havia apagado sistematicamente todos os vestígios de sua existência. Pare um segundo e pense: como é possível que um programa seja exibido por 2 anos sem que ninguém da emissora saiba quem está por trás dele? Isso não te assusta? Comenta aí o que você acha dessa história até agora. O caso tomou uma reviravolta ainda mais sinistra quando descobrimos os arquivos confidenciais do Ministério das Comunicações. Em março de 1987, foi emitida uma ordem secreta para que todas as emissoras do país interrompessem imediatamente qualquer transmissão do programa Amiguinhos do Coração. A ordem veio diretamente do gabinete do ministro e tinha classificação máxima de segurança. Mais estranho ainda, a ordem foi emitida 3 dias antes do programa sair do ar pela última vez. Como o governo sabia que o programa iria parar de ser transmitido, junto com a ordem de interrupção, havia uma instrução específica. Todos os materiais relacionados ao programa deveriam ser confiscados e destruídos. As fitas, os roteiros, os contratos, os equipamentos de transmissão, tudo deveria ser eliminado. E mais importante, todos os funcionários que tivessem tido contato com o programa deveriam assinar termos de confidencialidade sob pena de prisão. O documento oficial afirmava que o programa
representava um risco à segurança nacional e que sua investigação estava sendo conduzida por órgãos competentes. Mas, quando tentamos rastrear essa investigação, descobrimos que ela nunca foi oficialmente aberta. Não existem registros de inquérito policial, não há documentos do Ministério Público, não há nenhum vestígio de que as autoridades tenham realmente investigado o caso. Era como se tivessem decidido simplesmente apagar o programa da história e fingir que ele nunca existiu. Durante nossa investigação, conseguimos localizar 3 ex-funcionários da TV Cultura que trabalhavam na emissora durante os anos 80. Todos eles se lembravam do programa, mas nenhum conseguia explicar como ele havia chegado ao ar. Um deles, que preferiu não ser identificado, nos contou que certa manhã os funcionários chegaram ao trabalho e descobriram que o programa havia sido inserido na grade de programação sem autorização. Quando questionaram a direção da emissora, foram informados de que se tratava de um projeto especial e que não deveriam fazer perguntas. Outro ex-funcionário revelou algo ainda mais perturbador. Ele nos contou que, durante o período em que o programa estava no ar, a emissora recebia ligações estranhas de pais relatando que seus filhos estavam conversando com a televisão durante a exibição. As crianças respondiam a perguntas que não haviam sido feitas no programa, como se estivessem mantendo um diálogo real com a apresentadora. Alguns pais relataram que chegaram a desligar a televisão, mas as crianças continuavam conversando com a tela preta. O mais assustador, quando questionadas sobre o que a tia Mel havia dito, as crianças relatavam conversas específicas e detalhadas, como se realmente tivessem mantido uma conversa particular com a apresentadora. Essas ligações eram tão frequentes que a emissora chegou a criar um protocolo específico para lidar com elas. Os atendentes eram instruídos a anotar todos os detalhes e encaminhar os relatórios para um departamento especial, que descobrimos depois nunca existiu. Todas essas ligações foram registradas em fichas que desapareceram misteriosamente dos arquivos da emissora no final de 1987. A investigação revelou também que o programa tinha características técnicas inexplicáveis para a época. Análises posteriores do sinal descobriram que havia frequências subliminares inseridas no áudio, sons tão baixos que não eram percebidos conscientemente, mas que afetavam o estado emocional dos espectadores. Além disso, havia padrões visuais específicos na forma como as imagens eram editadas, criando uma espécie de hipnose visual que mantinha as crianças completamente absortas na tela. Essas técnicas eram completamente desconhecidas na década de 80, o que levanta a questão: quem tinha acesso a essa tecnologia avançada e por que a estava usando em um programa infantil? Você consegue imaginar o desespero desses pais ao descobrir que seus filhos estavam sendo manipulados por um programa que ninguém conseguia explicar? Se você tem filhos, como reagiria a uma situação dessas? Deixe sua opinião nos comentários. O mistério se aprofunda quando analisamos o que aconteceu com as crianças que desapareceram. Dos 43 casos registrados, apenas 12 crianças foram encontradas. Todas elas foram localizadas em lugares completamente diferentes de onde haviam desaparecido, algumas a centenas de quilômetros de distância. Mas o mais perturbador é que nenhuma delas conseguia explicar como havia chegado até lá. Todas relatavam a mesma história. Lembravam-se de estar assistindo ao programa, de conversar com a tia Mel, e depois acordavam em um lugar desconhecido, sem memória do que havia acontecido no intervalo. Exames médicos não encontraram sinais de violência, mas todas as crianças apresentavam um comportamento estranho após o resgate. Elas se recusavam a assistir televisão, tinham pesadelos recorrentes com uma senhora de amarelo, e muitas desenvolveram fobias específicas relacionadas a aparelhos eletrônicos. Algumas chegaram a ser internadas em clínicas psiquiátricas devido ao trauma, mas os médicos nunca conseguiram entender exatamente o que havia acontecido com elas. O mais assustador é que algumas dessas crianças, hoje adultas, ainda relatam ter conversas com a tia Mel
em seus sonhos. Elas descrevem encontros onde a apresentadora tenta convencê-las a voltar para casa, sempre usando as mesmas frases do programa. Crianças especiais precisam de cuidados especiais. E há um lugar onde vocês sempre serão amadas. Muitas desenvolveram transtornos psicológicos graves e precisam de acompanhamento médico até hoje. Das 31 crianças que nunca foram encontradas, os casos permaneceram oficialmente abertos, mas as investigações foram misteriosamente interrompidas em 1988. Os arquivos foram transferidos para uma divisão especial da Polícia Federal e depois desapareceram completamente. Famílias que tentaram dar continuidade às investigações por conta própria relataram ter sido intimidadas por pessoas não identificadas. Algumas receberam ameaças anônimas para que parassem de fazer perguntas e esquecessem o passado. Outras foram visitadas por supostos agentes do governo que confiscaram fotos, documentos e qualquer material relacionado ao caso. A descoberta mais chocante da nossa investigação aconteceu quando conseguimos acesso aos arquivos médicos de Melanie Santos. Através de um contato que preferiu permanecer anônimo, obtivemos prontuários que revelam uma história ainda mais perturbadora. Melanie havia sido internada em um hospital psiquiátrico 3 meses antes de começar a trabalhar no programa. Seu diagnóstico, transtorno dissociativo de identidade, popularmente conhecido como personalidade múltipla. Segundo os relatórios médicos, ela havia desenvolvido pelo menos 6 personalidades diferentes, uma delas sendo uma criança interior que ela chamava de Mel. Os médicos observaram que quando a personalidade Mel assumia o controle, Melanie demonstrava uma obsessão doentia por crianças e uma necessidade compulsiva de protegê-las do mundo exterior. Ela falava sobre ter uma missão especial para salvar as crianças inocentes e levá-las para um lugar seguro, onde nunca seriam machucadas. O mais perturbador é que os médicos notaram que a personalidade Mel tinha conhecimentos que Melanie não deveria ter, sobre tecnologia, sobre técnicas de manipulação psicológica, sobre frequências de áudio capazes de influenciar o comportamento humano. Era como se essa personalidade alternativa tivesse acesso a informações que vinham de uma fonte externa. Os relatórios médicos também revelam que Melanie escapou do hospital psiquiátrico usando métodos inexplicáveis. As câmeras de segurança mostram ela entrando em seu quarto na noite anterior, mas pela manhã, o quarto estava vazio. Não havia sinais de arrombamento, as portas estavam trancadas por dentro, e as janelas eram muito pequenas para uma pessoa passar. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido. 3 semanas depois de sua fuga, o programa Amiguinhos do Coração começou a ser transmitido. A conexão era óbvia, mas impossível de provar. Alguns investigadores teorizam que Melanie havia sido recrutada por uma organização secreta que explorava pessoas com transtornos mentais para seus próprios fins. Outros acreditam que ela havia sido vítima de experimentos psicológicos que alteraram sua personalidade e a transformaram em uma ferramenta de manipulação. A verdade é que nunca saberemos ao certo o que aconteceu com ela. Agora me diz uma coisa. Você consegue imaginar o que uma pessoa com transtorno de personalidade múltipla seria capaz de fazer se fosse manipulada por pessoas sem escrúpulos? Se você está achando essa história perturbadora, compartilha com aquele amigo que adora mistérios reais. A investigação tomou um rumo ainda mais sombrio quando descobrimos evidências de que o programa fazia parte de um experimento muito maior. Através de documentos vazados do governo americano, descobrimos que durante a década de 80, a CIA conduzia experimentos secretos sobre controle mental através da mídia. O projeto, codinome Operação Tela Azul, testava técnicas de manipulação psicológica em massa, usando programas de televisão como veículo. O objetivo era desenvolver métodos para influenciar populações inteiras através de sinais subliminares inseridos na programação normal. O mais assustador
é que o Brasil foi escolhido como um dos países de teste devido à sua população jovem e receptiva e à regulamentação frouxa da mídia. Documentos desclassificados revelam que agentes americanos trabalhavam em parceria com grupos brasileiros para conduzir esses experimentos. O programa Amiguinhos do Coração teria sido um dos testes mais ambiciosos do projeto, focando especificamente em crianças devido à sua maior maleabilidade psicológica. Os documentos também revelam que o projeto foi abruptamente cancelado em 1987, após resultados não intencionais, que comprometeram a segurança da operação. Traduzindo, o experimento saiu do controle e começou a causar efeitos que não haviam sido previstos. As crianças não estavam apenas sendo influenciadas, elas estavam sendo fisicamente atraídas para locais específicos, como se estivessem sendo controladas remotamente. Isso nunca havia acontecido nos testes anteriores, e os responsáveis pelo projeto entraram em pânico. A ordem para encerrar o programa e apagar todos os vestígios veio diretamente de Washington, mas foi executada através de agentes brasileiros para evitar conexões diretas com o governo americano. Alguns dos cientistas envolvidos no projeto relataram posteriormente que o que aconteceu no Brasil os assombrou pelo resto de suas vidas. Eles haviam criado algo que não conseguiam controlar, e o resultado foi o desaparecimento de dezenas de crianças inocentes. A culpa foi tão grande que alguns dos envolvidos desenvolveram transtornos psicológicos graves, e pelo menos 2 cometeram suicídio nos anos seguintes. Mas a história não termina em 1987. Nossa investigação revelou que o programa continuou existindo de forma clandestina por décadas. Relatórios esporádicos de pais ao redor do Brasil mencionam crianças que afirmam ter visto a Tia Mel em canais de TV que não estavam sintonizados. Alguns relatam que seus filhos começaram a conversar com aparelhos eletrônicos desligados, sempre usando as mesmas frases do programa original. Em 2003, uma família de Porto Alegre relatou que sua filha de 7 anos havia desaparecido após afirmar que a Tia Mel ia buscá-la. A criança foi encontrada 3 dias depois em um shopping center, sem memória de como havia chegado lá. Quando questionada, ela disse que havia brincado com a Tia Mel em um lugar especial, onde havia muitas outras crianças. Casos similares foram relatados em Salvador, Recife e Belo Horizonte. Sempre o mesmo padrão. Crianças que desapareciam após conversar com a televisão eram encontradas em locais públicos sem memória do que havia acontecido e relatavam ter passado tempo com uma senhora de amarelo que cuidava delas. O mais perturbador é que essas crianças conseguiam descrever detalhes específicos sobre outras crianças que haviam conhecido durante o tempo em que estavam desaparecidas. Algumas dessas descrições correspondiam exatamente às crianças que haviam desaparecido em 1985, 1987, como se elas estivessem todas no mesmo lugar especial mencionado pelas vítimas. Isso levanta uma questão aterrorizante. Será que as crianças que desapareceram décadas atrás ainda estão vivas? Será que elas estão sendo mantidas em algum lugar, presas em uma versão real do mundo criado pelo programa? E mais importante, quem ou o que é realmente a Tia Mel? Alguns investigadores acreditam que ela era apenas uma atriz manipulada por forças maiores. Outros teorizam que ela se transformou em algo mais. Uma espécie de presença que consegue se manifestar através de qualquer aparelho eletrônico. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Melanie Santos, mas sua influência parece continuar ativa até hoje. Você já parou para pensar que talvez existam coisas na televisão que não vemos, mas que nos veem? Antes de continuar, me diz, você teria coragem de assistir ao programa original se tivesse a chance? Deixa nos comentários, mas pense bem na sua resposta. O aspecto mais aterrorizante de toda essa história é que ela pode estar acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Nossa investigação revelou que os responsáveis pelo programa original
nunca foram capturados. Eles simplesmente desapareceram, levando consigo toda a tecnologia e conhecimento que haviam desenvolvido. Mas pense comigo, se eles conseguiram hackear o sinal de uma emissora de TV nos anos 80, imagine o que seriam capazes de fazer hoje, com a internet e os dispositivos conectados. Imagine se eles estivessem usando aplicativos, jogos online, plataformas de streaming e redes sociais para continuar seus experimentos. As crianças de hoje passam muito mais tempo em frente às telas do que as crianças dos anos 80. Elas têm acesso a milhares de canais, aplicativos e conteúdos que ninguém realmente monitora. Quantos desses conteúdos são realmente seguros? Quantos são criados por pessoas com intenções escusas? E mais importante, como você saberia se seu filho está sendo influenciado por algo parecido com o programa Amiguinhos do Coração? Os sinais seriam os mesmos. A criança começa a conversar com a tela, desenvolve obsessão por determinado conteúdo, menciona amigos que só ela consegue ver e gradualmente se torna mais reservada e misteriosa. A diferença é que hoje, existem muito mais formas de uma criança ser alcançada por predadores digitais. Eles podem usar jogos online, aplicativos de mensagem, vídeos no YouTube, lives nas redes sociais. As possibilidades são infinitas. E o mais assustador, muitos pais nem percebem o que está acontecendo até que seja tarde demais. Eles acham que sabem o que os filhos estão assistindo, mas na realidade, o conteúdo pode estar sendo modificado em tempo real, personalizado especificamente para cada criança. Tecnologias como inteligência artificial e Big Data tornaram possível criar conteúdo que se adapta ao perfil psicológico individual de cada usuário. Imagine se essas tecnologias estivessem sendo usadas por pessoas com as mesmas intenções dos criadores do Amiguinhos do Coração. O resultado seria muito mais eficiente e devastador do que qualquer coisa que aconteceu nos anos 80. Por isso, a história do programa Amiguinhos do Coração não é apenas sobre o passado, é um aviso sobre o presente e o futuro. Durante nossa investigação, descobrimos algo que nos deixou sem dormir por semanas. Conseguimos acesso a fóruns na Deep Web, onde pessoas compartilham conteúdo perdido da televisão brasileira. Em um desses fóruns, encontramos uma postagem de 2019 que dizia: "Procuro episódios completos do programa Amiguinhos do Coração. Tenho material exclusivo para trocar. Interessados, mandem mensagem privada." O usuário que fez a postagem tinha o nome Tia Mel 1985. E sua descrição dizia: "Colecionadora de memórias infantis, especialista em conteúdo educativo dos anos 80, sempre em busca de novos amiguinhos." Quando tentamos entrar em contato com esse usuário, descobrimos que o perfil havia sido criado especificamente para fazer essa postagem e nunca mais foi usado. Mas o mais assustador é que outras pessoas haviam respondido à postagem, oferecendo episódios e perguntando sobre encontros presenciais para fazer as trocas. Alguns dos usuários que responderam tinham perfis ativos há anos, sempre compartilhando conteúdo relacionado a programas infantis obscuros e desaparecidos. Começamos a perceber que existe uma rede inteira de pessoas obcecadas por esse tipo de conteúdo, e algumas delas claramente sabem mais sobre o programa do que deveriam. Uma das descobertas mais perturbadoras foi um vídeo de 3 minutos postado em 2020 por um usuário anônimo. O vídeo mostrava imagens de uma fita VHS sendo reproduzida, e na tela aparecia a Tia Mel em um episódio que nunca havíamos visto. Mas dessa vez, ela não estava apenas falando para a câmera. Ela estava respondendo a perguntas específicas feitas por alguém fora do quadro. Perguntas como: onde estão as crianças que vieram comigo? E quando posso voltar para casa? As respostas da Tia Mel eram ainda mais perturbadoras. As crianças especiais estão em um lugar muito melhor agora, e casa é onde seus verdadeiros amigos estão. O vídeo terminava com a apresentadora olhando diretamente para a câmera e dizendo: "Obrigada por me assistir.
Agora você também faz parte da nossa família. Tentamos rastrear a origem do vídeo, mas ele havia sido postado através de múltiplas proxies e redes anônimas. Quando voltamos para verificar algumas semanas depois, o vídeo havia desaparecido, junto com toda a conta que o havia postado. Agora eu vou te fazer uma pergunta que pode mudar a forma como você vê esse caso todo. E se o programa nunca realmente terminou? E se ele apenas evoluiu, adaptou-se aos novos tempos e continua ativo através de outros meios? Comenta aí o que você acha. Você acredita que existem forças por trás dessa história que ainda estão operando hoje? A conclusão mais aterrorizante da nossa investigação é que nunca saberemos a verdade completa sobre o programa Amiguinhos do Coração. Pessoas muito poderosas fizeram questão de que essa história fosse esquecida, e elas foram extremamente eficientes em apagar quase todos os vestígios. Mas o que elas não conseguiram apagar foram as memórias das pessoas que vivenciaram essa experiência. As famílias que perderam seus filhos, os funcionários da TV que presenciaram coisas inexplicáveis, as crianças que sobreviveram mas nunca se recuperaram completamente, todas essas pessoas carregam pedaços da verdade que nunca poderão ser totalmente eliminados. E talvez seja exatamente isso que devemos fazer: manter viva a memória dessa história, não para alimentar teorias conspiratórias, mas para proteger as próximas gerações. Porque se uma coisa aprendemos com o caso Amiguinhos do Coração, é que existem pessoas dispostas a usar qualquer meio necessário para manipular crianças inocentes em busca de seus próprios objetivos obscuros. A diferença é que hoje, essas pessoas têm muito mais recursos, tecnologia e oportunidades do que tinham nos anos 80. Elas podem se esconder atrás de algoritmos, perfis falsos, aplicativos aparentemente inofensivos e conteúdo que parece educativo. Podem usar dados pessoais para personalizar suas abordagens, tornando-as muito mais eficazes. Podem alcançar milhões de crianças simultaneamente, sem precisar hackear uma única emissora de TV. E o mais assustador, podem fazer tudo isso sem que os pais percebam, porque o conteúdo malicioso está misturado com milhões de horas de conteúdo legítimo. Por isso, a história do programa Amiguinhos do Coração deveria ser um alerta para todos nós. Não sobre paranoia ou medo irracional da tecnologia, mas sobre a importância de estar vigilante, de questionar o que nossos filhos estão assistindo e de entender que nem sempre conseguimos identificar as ameaças até que seja tarde demais. Porque se algo assim aconteceu uma vez, pode acontecer novamente. E da próxima vez, talvez não tenhamos a sorte de descobrir a tempo. A investigação sobre o programa Amiguinhos do Coração revelou também conexões internacionais perturbadoras. Através de documentos obtidos via Lei de Acesso à Informação, descobrimos que casos similares foram relatados em outros países durante a mesma época. Na Argentina, um programa infantil chamado Los Pequeños Amigos foi misteriosamente retirado do ar em 1986, após relatos de crianças desaparecidas. No México, Mis Queridos Ninhos enfrentou polêmicas similares em 1987. O padrão era sempre o mesmo: programas que apareciam sem explicação, apresentadores que nunca eram identificados, crianças que desenvolviam comportamentos estranhos, e depois tudo desaparecia como se nunca tivesse existido. Isso sugere que o que aconteceu no Brasil foi parte de uma operação muito maior, coordenada internacionalmente. Uma operação que tinha recursos, conhecimento técnico e proteção suficiente para operar em múltiplos países simultaneamente. Quando tentamos aprofundar essas conexões internacionais, encontramos resistência ainda maior. Documentos foram censurados, fontes se recusaram a falar, e algumas de nossas tentativas de contato foram completamente ignoradas. É como se existisse um acordo tácito entre diferentes governos para manter esse assunto em segredo. Alguns investigadores independentes teorizam que essas operações continuam ativas até hoje, apenas mudaram de método. Ao invés de programas de TV, agora usam jogos online, aplicativos de rede social
e conteúdo de streaming. A vantagem é que hoje é muito mais fácil passar despercebido. Existem milhões de criadores de conteúdo e é impossível monitorar todos eles. Além disso, as crianças hoje consomem conteúdo de forma muito mais personalizada e isolada. Nos anos 80, toda a família assistia à mesma programação. Hoje, cada criança tem seu próprio dispositivo, seus próprios aplicativos e consome conteúdo que ninguém mais vê. Isso cria oportunidades perfeitas para predadores digitais que sabem como explorar essas vulnerabilidades. Você já parou para pensar quantas horas por dia as crianças hoje passam consumindo conteúdo digital que os pais nunca veem? E quanto desse conteúdo é realmente seguro? Se essa história te deixou preocupado, compartilha com outros pais. A conscientização é nossa melhor defesa. Uma das descobertas mais perturbadoras da nossa investigação foi encontrar evidências de que alguns dos responsáveis pelo programa original podem ainda estar vivos e ativos. Através de uma análise forense de documentos digitais, descobrimos que algumas das contas que compartilhavam material relacionado ao programa foram criadas usando informações pessoais de pessoas que deveriam ter morrido há décadas. Mais especificamente, encontramos atividade online associada a 3 dos nomes que apareciam nos documentos originais do programa. Essas pessoas haviam sido oficialmente declaradas mortas em diferentes épocas, uma em 1988, outra em 1995 e a terceira em 2001. Mas análises de metadados revelaram que essas identidades foram usadas para criar contas em redes sociais, fóruns e sites de compartilhamento de vídeo até pelo menos 2018. Isso significa que ou essas pessoas fingiram suas mortes, ou alguém está usando suas identidades para se esconder. Em ambos os casos, isso sugere que existe uma rede organizada de pessoas trabalhando para manter viva a herança do programa Amiguinhos do Coração. Algumas dessas contas foram usadas para entrar em contato com famílias que haviam perdido filhos nos anos 80, oferecendo informações exclusivas sobre o paradeiro das crianças. Outras foram usadas para recrutar colaboradores interessados em preservar a história da televisão brasileira. Sempre com o mesmo padrão: aproximação gradual, construção de confiança e depois convites para encontros pessoais ou compartilhamento de material exclusivo. Conseguimos rastrear pelo menos 12 famílias que foram abordadas por essas contas ao longo dos anos. Algumas chegaram a encontrar-se pessoalmente com os responsáveis, mas depois se recusaram a falar sobre o que aconteceu nesses encontros. Outras simplesmente desapareceram do nosso radar após os primeiros contatos. É como se existisse uma campanha sistemática para silenciar qualquer pessoa que tentasse investigar o caso a fundo. E o mais assustador é que essa campanha parece estar se intensificando. Desde que começamos nossa investigação, recebemos várias mensagens anônimas sugerindo que parássemos de remexer no passado e respeitássemos a privacidade dos envolvidos. Algumas dessas mensagens continham informações pessoais sobre nossa equipe que não deveriam estar disponíveis publicamente. O padrão de ocultação que descobrimos é sistêmico e vai muito além do que uma simples operação de inteligência poderia realizar. Existe uma infraestrutura completa dedicada a manter esse caso enterrado. Desde 1987, qualquer tentativa de investigar o programa Amiguinhos do Coração enfrenta obstáculos inexplicáveis. Documentos desaparecem de arquivos oficiais. Testemunhas mudam suas versões ou se recusam a falar. Evidências físicas são perdidas ou destruídas, e investigadores independentes frequentemente desistem de seus projetos sem explicação. Isso sugere que os responsáveis pelo programa original não apenas escaparam da justiça, mas também construíram uma rede de proteção que continua operando décadas depois. Uma rede que tem acesso a recursos consideráveis, conexões em múltiplos níveis do governo e capacidade de influenciar investigações oficiais.
Alguns teóricos da conspiração acreditam que essa rede faz parte de uma organização internacional que conduz experimentos psicológicos em massa. Outros teorizam que se trata de uma corporação privada que desenvolve tecnologias de controle mental para governos ou outras entidades. A verdade é que nunca saberemos ao certo, porque as pessoas que sabem a verdade claramente não querem que ela seja revelada. Mas uma coisa é certa: o programa Amiguinhos do Coração não foi um caso isolado de uma pessoa mentalmente perturbada. Foi parte de algo muito maior, muito mais organizado e muito mais perigoso do que qualquer coisa que possamos imaginar. E esse algo continua operando hoje, adaptando-se aos novos tempos, usando novas tecnologias, mas mantendo os mesmos objetivos obscuros. A diferença é que agora eles são muito mais sofisticados, muito mais difíceis de detectar e têm acesso a muito mais crianças do que tinham nos anos 80. Por isso, a história do programa Amiguinhos do Coração não é apenas sobre o passado. É um aviso sobre o presente e uma preparação para o futuro. Um futuro onde nossas crianças podem estar sendo manipuladas de formas que nem conseguimos imaginar, por pessoas que aperfeiçoaram suas técnicas ao longo de décadas de prática. Agora eu vou te fazer uma pergunta que pode parecer paranoica, mas que precisa ser feita. Quantas vezes você realmente verifica o que seus filhos estão assistindo? E mais importante, você saberia reconhecer os sinais se eles estivessem sendo manipulados? Se você tem filhos, preste atenção nos próximos dias. Eles conversam sozinhos enquanto usam dispositivos eletrônicos? Mencionam amigos que só eles conseguem ver? Desenvolvem obsessões por conteúdos específicos? Deixa nos comentários se você já notou algum comportamento estranho. A conclusão mais aterrorizante de toda a nossa investigação é que talvez nunca consigamos proteger completamente nossas crianças de ameaças, como o programa Amiguinhos do Coração. A tecnologia evoluiu muito mais rápido do que nossa capacidade de entender e controlar seus riscos. Hoje, qualquer pessoa com conhecimento técnico suficiente pode criar conteúdo que influencia o comportamento de crianças. Pode usar algoritmos para identificar crianças vulneráveis. Pode personalizar mensagens para cada perfil psicológico. Pode se esconder atrás de múltiplas identidades falsas e pode desaparecer sem deixar rastros quando necessário. E o mais assustador é que muitos desses predadores digitais aprenderam suas técnicas estudando casos como o do programa Amiguinhos do Coração. Eles sabem exatamente o que funcionou, o que deu errado e como aperfeiçoar os métodos para serem mais eficazes. Isso significa que nossas crianças estão enfrentando ameaças que são versões evoluídas e melhoradas do que aconteceu nos anos 80. Versões que são mais sutis, mais difíceis de detectar e potencialmente mais perigosas. Por isso, a única defesa real que temos é a educação e a vigilância constante. Precisamos ensinar nossas crianças a reconhecer quando estão sendo manipuladas. Precisamos monitorar o conteúdo que elas consomem e precisamos manter canais de comunicação abertos para que elas se sintam seguras para nos contar quando algo estranho acontece. Mas, acima de tudo, precisamos lembrar que casos como o do programa Amiguinhos do Coração não são ficção, são realidade. E essa realidade pode estar se repetindo agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. As crianças que desapareceram nos anos 80 eram reais. As famílias que foram destruídas eram reais. O sofrimento causado foi real. E as pessoas responsáveis por tudo isso nunca foram punidas. Elas continuam livres, com acesso a tecnologias muito mais poderosas do que tinham décadas atrás. Por isso, a história do programa Amiguinhos do Coração não é apenas uma curiosidade mórbida sobre o passado, é um alerta urgente sobre o presente. Um alerta que todos nós, especialmente os pais, precisamos levar muito a sério. Porque se não aprendermos com os erros do passado, estaremos condenados a repeti-los. E da próxima vez, talvez não tenhamos a sorte de descobrir a tempo. E você?
O que pensa sobre tudo isso? Acredita que casos como esse podem estar acontecendo hoje, disfarçados em meio ao mar de conteúdo digital que nossas crianças consomem? Ou será que estamos sendo paranoicos demais? A verdade é que talvez nunca saibamos ao certo. Mas uma coisa é certa: vigilância nunca é demais quando se trata da segurança das nossas crianças. Se esse vídeo te fez refletir, se te fez questionar o que seus filhos estão assistindo, então nossa investigação cumpriu seu objetivo. Deixe um like se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas. Comente suas teorias sobre o caso e se inscreva no canal para não perder nossas próximas investigações. Porque enquanto houver mistérios como o do programa Amiguinhos do Coração, estaremos aqui para investigá-los e trazer a verdade para você. E lembre-se, a próxima vez que seu filho disser que está conversando com a televisão, talvez seja a hora de investigar um pouco mais a fundo. Porque às vezes, a ficção e a realidade estão muito mais próximas do que gostaríamos de admitir.